Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. É o amor de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece. Jesus conhece o teu interior. E quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Agora canta pro irmão que tá do seu lado. Ele não. Canta pro irmão que tá do seu lado. Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Diz pra Ele, Deus não desiste de você. Ele não desiste. Chorava sai. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Chorava sai. Tu me avançando e me apoia. Ele não desiste não. Ele não desiste não. Oh, ele não desiste. Ele não desiste não. Ele não desiste não. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor. Ele não desiste da tua família, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi o amor de Deus pela tua casa. Ele não desiste. Ele não desiste. Jamais desistirá. Jamais desistirá. Ele não desiste não. Oh, Espírito Santo, obrigado Jesus por não desistir de nós. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Sou rapaz, oh, ele não desiste. Não. Ele não desiste.
coisa linda, né? Eu fico feliz com Deus quando a glória do Senhor invade a casa do Senhor. Porque assim os céus se abrem e a gente contempla tanta coisa linda, irmão. E eu achei muito forte, enquanto louvávamos ao Senhor, eu vi uma mão que estava estendida aqui, pouca coisa acima da nossa cabeça. E aquela mão, ela ia passando para lá e para cá, e passava para lá e para cá. E ela vinha aqui da frente e lá atrás. De repente aquela mão parou bem no meio e arrancou algo. E aquela mão sumiu. Eu disse: Deus, o que é isso? O Senhor disse assim: pessoas entraram aqui sobrecarregadas, oprimidas. Tem pessoas aqui nessa noite que entraram aqui com a sua mente perturbada. E não foi em vão que a Aline começou a ministrar contra a prostituição. Na mente, debaraçuricai. E o Senhor dizia assim: olha, eu estou arrancando nessa noite. Diga para a minha igreja nessa noite que eu estou arrancando, estou colocando por terra em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Só quem crê, levanta a mão e dá um glória para Jesus. Glória a Deus. Quantos trouxeram a palavra de Deus? Pastor Jefferson chega amanhã de manhã, por isso que ele não está hoje ministrando. Vocês vão ter que me aturar hoje, irmão. E se alguém reclamar, eu vou dar uma pedrada na cabeça. Eu vou dar uma de Davi, irmão, com a funda, ó. Brincadeira, hein? Amém? Jeremias capítulo 18, abre aí. Ai, Jesus. O negócio começou por mim hoje nessa palavra. Irmão, era 5 horas da tarde. Eu orando, Deus me dá uma palavra. E nada, 3 horas, nada, 4 horas, nada. E de manhã, eu já ali com Deus ali: Senhor, cadê? E nada. E daí o Vitinho chegou com muita febre. E daí aí que minha cabeça foi a pico. E de repente eu acho que Deus falou: você quer? Então tá, Jeremias 18. Falei: ai, Jesus, precisava ser desse jeito. Amém? Ninguém conhece essa palavra, né? É difícil de achar ela na Bíblia, né? Jeremias 18 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que, como o barro nas mãos do oleiro, assim assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Toma o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Já dói, já logo na leitura, né, irmão? O capítulo 18 do livro de Jeremias retrata um pouquinho do relacionamento de Deus com o povo de Israel. O povo escolhido, que um dia ele disse para Moisés: desce lá, Moisés, lá no Egito,
Porque eu tenho uma obra com aquele povo e eles estão clamando. Eles não aguentam mais o sufoco de Faraó. Eu quero que você resgate esse povo e leve para uma terra que mana leite e mel. Só que esse mesmo povo era um povo ingrato com Deus. Era um povo que quando estava tudo bem, eles celebravam a Deus. Presbítero Vitor. Mas quando eles estavam no aperto, na dificuldade, eles acabavam a adorar outros deuses, menos ao Senhor Jesus. E no capítulo 18, Deus começa a conversar com o profeta Jeremias e falar sobre o mesmo assunto, o mesmo pecado reincidente, o mesmo pecado sempre batendo na porta de Israel. E eu vou te dizer um negócio, irmão. Esse negócio de pecar domingo, pedir perdão para Jesus na segunda e achar que está tudo bem para cantar na terça, você está equivocado, viu? Tem pessoas que é igualzinho o povo de Israel. É sempre os mesmos pecados, sempre a pornografia na mente. Me perdoa, Jesus, tem misericórdia, e chora, e planta bananeira, é uma loucura. Amanhã está de novo o mesmo pecado, sempre o mesmo pecado. Fala mal da vida do irmão, aí Jesus vai lá, aperta, puxa a orelha, Marcela. Aí de repente bate o temor de Jesus, me perdoa e tem misericórdia da minha vida, não me fulmina, aquela coisa toda. Aí depois continua no mesmo pecado. Assim era o povo de Israel. Perdão, Deus, tenha misericórdia, e fazia sacrifícios. E de repente estavam no mesmo pecado. Ei, se você pedir várias vezes perdão para a mesma pessoa, cuidado. Reveja os seus conceitos de cristão. Se você vive pedindo perdão para Deus pelos mesmos pecados, cuidado. Ontem eu dizia isso. Tome uma decisão na sua vida. Veja o que você quer na sua vida. Ou você quer o céu, ou você quer o inferno. Porque tem muitas pessoas que estão em cima do muro, que não decidem o que quer da vida. Não sabe se quer servir a Jesus, não sabe se quer ficar firme na igreja, ou se quer as coisas do mundo. E o que eu disse aqui ontem, eu vou falar de novo. Se você continua em cima do muro, eu tenho uma palavra para você. Com Deus é assim: ou é quente, ou é frio, diz a Bíblia. Porque o morno, o que acontece? Vomitar-te-ei. Então Deus precisava da pessoa de Jeremias para falar com o povo de Israel, conscientizar aquele povo mais uma vez. E dessa vez ele usa uma estratégia. E ele diz aqui no verso 1: levanta-te, profeta. Eu preciso falar com o meu povo. Desce na casa do oleiro. Segundo diz a história, essa casa era na beirada de um vale. E o profeta desce lá na casa desse oleiro para poder entender o que Deus queria falar com ele, para que ele passasse para Israel. E quando ele chega lá, ele começa a ver o oleiro trabalhar, Carlos Alexandre. E aí que eu acho muito tremendo a forma que Deus fala com a sua igreja. E se você não sabe como o oleiro trabalha, eu vou te explicar. Um oleiro, quando ele vai trabalhar, ele pega um barro, ele escolhe um barro e coloca no meio de uma roda. É uma roda giratória. Só que antes dele colocar esse barro no meio dessa roda, para começar a trabalhar nesse barro, ele escolhe esse barro.
E há mais de 200 tipos de barro na terra. Só que interessante, Marcela, é que só 8 dos 200 tipos é que são propícios para fazer um barro. Você sabia disso? E no meio desses 200 tipos de barro, tem barro branquinho como eu, moreninho como você. Sabia disso? Tem barro que não tem cheiro nenhum, porém tem barro fedido. Entende esse mistério? Aleluia. Só que o oleiro, quando vai buscar um barro, ele não vai no supermercado comprar pronto. Ele não vai numa farmácia de Calabaraça. Sabe aonde ele vai? Ele vai no meio de um pântano buscar esse barro. Deraçu e quer me dar açai. Então lá no meio deste pântano ele tira esse barro e ele escolhe para fazer um vaso. Aí eu lembro de mim e de você. Olha da onde Deus nos tirou. O que é que diz o salmista? De um charco de lodo. Não é assim? Deus foi lá no meio do pântano, lá no mundão, e te escolheu. Barro moreninho, barro branquinho. Escolheu você para fazer um vaso de honra. Só que tem pessoas que, se olhar para o barro, o fedido, vai falar o quê? Isso aqui não vai dar em nada, essa carniça tá podre, cheiro ruim. Mas Deus, quando escolhe o barro, Ele não olha para o cheiro, Ele não olha para a cor, mas Ele já imagina aquele vaso pronto. Sabe o que é isso? Quando Deus te escolheu lá no mundão, cachaceiro, chegava em casa e... Lembra? Sua esposa tinha pavor. Era você bebê que você inventava de cantar. Pense em mim, chore por mim. Meu pai é assim. Meu pai irmão, é um tímido. Agora bêbado, o cara fica um violeiro, não sabe tocar nada, mas fica lá, ó, só na porteira. Sempre a mesma música. Lembra de você lá no pântano? Um cachaceiro, um drogado, podre, um prostituto, não podia ver uma mulher, fala vesgo, né? Não é verdade? Você lembra de quando Jesus te resgatou? Era aquelas roupinhas, só o cós da saia, né? Porque a saia não existia, lembra? Aquele shortinho, não sei se é do meu tempo era do Bad Boy, né? Agora já é outras marcas mais famosas, né? Aquele shortinho, irmão, que parecia que ia torar aqui tua coxa, né? É assim, não é? Você era um barro podre. As pessoas olhavam para você, te xingava, te caluniava, te apontava. A sua esposa olhava para você e falava: vai morrer essa praga. Jesus olhava para você e falava assim: não, vai ser um obreiro da casa do Senhor. Você era um barro fedido. Até que um dia o oleiro desceu lá no mundão e te resgatou. E hoje, olha que cheiroso que você é, né? Então o primeiro processo é esse: escolher o barro. O segundo processo é colocar esse barro na roda. O interessante é que o barro não pode ficar nem muito para a direita e nem muito para a esquerda. Ele tem que ficar bem no meio. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não é nem para lá e nem para cá. Tem que estar no centro da minha vontade. No centro da minha vontade. Não adianta você fugir, meu irmão. Não adianta, você tenta para cá e
se depara com um profeta, né? E você corre para lá e assim diz o Senhor. A vida do escolhido é assim. Onde você vai, tem um profeta te perseguindo. Então esse barro tem que ficar no meio. O interessante é que as pessoas que olham para aquele barro no meio daquela roda não conseguem nem imaginar como que vai ficar aquele vaso. Só que o oleiro, quando ele olha para aquele barro, ele já imagina como que ele vai fazer. Ele olha e já começa a imaginar tudo. Sabe por quê? É o oleiro que tem o poder de deixar o vaso do jeito que ele quer. Ele pode deixar o vaso grandão, ele pode deixar o vaso gordinho, ele deixa do jeito que ele quer. Você está entendendo? Então quando ele olha assim, ele já sabe como que vai ficar. Só que para o oleiro trabalhar, Valquíria, nesse barro, ele tem que ter muita paciência. Muita paciência. E ele tem. O oleiro, ele tem muita paciência para trabalhar no barro. É por isso que você fala: Jesus, cadê minha vitória? Ele está lá bem devagarzinho. Cadê minha bênção, Jesus? E ele está lá bem lentamente trabalhando em você. Então o oleiro, ele não tem pressa de fazer esse vaso, porque ele quer que seja perfeito. Então ele começa a trabalhar. E ele trabalha com as pontas do dedo, com a palma da mão, e vai formando. Quando ele vai formando o externo do vaso, de repente ele começa a mexer no interno do vaso. E por que o oleiro não pode ter pressa de terminar esse vaso? Porque qualquer movimento brusco, esse barro quebra tudo. Então ele trabalha de forma lenta, Silas. Trabalha assim. Sem contar uma coisa, que antes dele começar a mexer nesse vaso, missionária Cecília, ele dá umas apertadinhas, viu? Aperta, joga um pouquinho no chão, porque ele precisa tirar, Carlos Alexandre, aquilo que não é para ficar naquele barro. Então às vezes tem uma ferpinha, um cisquinho que ele precisa tirar, senão vai atrapalhar na estética do vaso, né? Então ele começa, ele aperta, Elias, ele joga no chão, pega de novo. É por isso que tem coisas que a gente não entende, irmão. Tem coisas que Deus faz nas nossas vidas que nós não entendemos, mas não questione. Quem sabe você está nesse processo, está sendo apertado por Deus. Entenda uma coisa hoje, que Deus está tirando de você aquilo que não presta, aquilo que vai atrapalhar a estética ministerial da sua vida. Interessante que quando ele termina de fazer ali o vaso, ele leva para secagem. Você sabe o porquê desse processo da secagem? Eu sei que tem pessoas aqui que já ouviu algo relacionado a isso, mas quem sabe isso que eu vou falar agora, você não sabe. Quando o vaso está formado, ele é levado para uma secagem dentro de uma fornalha a 200 graus. E por que ele é levado para essa fornalha? Por que ele passa por esse processo de quentura? Porque o processo ali que é feito com vaso de modelagem, ele acaba deixando dentro do vaso ar. Então quando ele vai para o processo de 200 graus dentro de uma fornalha, esse ar que fica dentro do vaso, que se não for tirado através do fogo, depois que tira, automaticamente o vaso se quebra. Então por isso que ele passa por esse processo. Uma outra coisa, por que ele passa por esse processo da fornalha?
Porque é o fogo que tira o odor do barro. Você sabia disso? O barro pode ser fedido. O barro que eu escolhi, ele é fedido, mas ele é bom para fazer um vaso. Mas quando ele é colocado na fornalha, aquele odor cai por terra. É por isso que a palavra de Deus diz que, no livro de 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 9, que a palavra é como um fogo consumidor. É por isso que você tem que prestar atenção na palavra. Porque se você absorver a palavra que é ministrada, ou se você ler a palavra de Deus, tudo que cheira mal na sua vida será queimado em nome de Jesus. Então quando ele é lançado dentro da fornalha, ele passa pelo processo do fogo. É para tirar o cheiro ruim, é para tirar aquele ar que fica dentro do vaso. E sabe o que é esse ar? É a soberba, é a altivez. Nossa, sabe o que é esse ar dentro do vaso? É o nosso homem interior, que muitas vezes precisa assim ser passado pelo fogo, para Deus queimar, para Deus colocar por terra. Porque falar que você é cristão é fácil. Eu quero ver você viver a palavra de Deus. Pregar sobre perdão é fácil. Eu quero ver você perdoar. Pregar sobre cura é muito fácil. Eu quero ver você com câncer e pregar sobre cura. Pregar restauração no casamento é muito fácil. Eu quero ver você passar por esse vale e dizer que Deus transforma, que Deus restaura. Você está entendendo, irmão? Então tem processo na nossa vida que Deus permite que nós passamos, porque lá na frente Deus vai colocar alguém cara a cara com você, e você vai ter autonomia para falar. Depois que sai desse processo de secagem, o vaso passa por um outro processo, que é da pintura, que deixa o vaso mais bonito. Então ele é vernizado, ou tem pessoas que usam outro tipo de tintura. E quando ele é vernizado, ele é pintado. Sabe por que o vaso é pintado? Você pode ver a diferença. Você pega um vaso cru e um vaso pintado, e você joga a terra nele. Em qual dos vasos que a terra vai ficar grudada, impregnada? No vaso cru. Porque o vaso pintado, ele fica vitrificado e a sujeira não impregna. Pode até ficar ali, mas se você passar uma água, já sai. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Então o vaso precisa ser vitrificado. Mas para ser vitrificado de novo, tem que ficar na fornalha. Só que daí já não é mais 200 graus, o negócio dobra. Fica mais quente ainda. E fica mais horas ainda. Porque quando ele sai de lá, ele tem que sair bonito, perfeito, lindo. Fala para esse irmão que está do teu lado: você acha que é fácil ser crente, irmão? Então quando ele é tirado de dentro da fornalha, depois de todo esse processo, aí ele fica lindo. Já fica pronto para colocar na vitrine, Elias, para ser comercializado, para ser adquirido. E com certeza todos que olharem para aquele vaso vai dizer: que coisa mais linda. Oh, decalabaraceg.
disso que Deus estava falando com o profeta Jeremias. Estava dizendo: Jeremias, se a minha nação continuar no erro, eu vou ter que levar eles para a casa do oleiro. Enquanto você ficar no erro, você nunca vai sair da casa do oleiro. Sabe por que aqui diz o verso de número 2? Que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Porque o segundo processo que nós dissemos era o quê? O primeiro era que ele ficava formoso, certo? E o segundo que ele tinha que passar pela secagem, lembra? E se ele não for um barro bom, ele passa pela secagem, mas ele acaba quebrando na mão do oleiro. Sabe o que Deus estava dizendo? A nação de Israel é um barro ruim, difícil de trabalhar. Jeremias, eu até tento, Jeremias, trabalhar com a nação de Israel, mas todas as vezes que eu procuro fazer um vaso lindo, eu coloco na secagem, eles ficam prontos para ir para a fornalha. Volta a rebeldia, volta a prostituição, volta a idolatria. E eu vou te dizer um negócio, irmão: se a prostituição ainda está na tua mente, é sinal que você nunca foi liberto. Se ainda você faz coisas ocultas, erradas, é sinal que você precisa de libertação. Se ainda o seu velho homem ainda não morreu, você precisa passar pelo processo da fornalha. Você precisa ser amassado pelo Senhor. Pastor, eu me encaixo nessa palavra. Pois bem, hoje é a noite de você dizer assim: oleiro, estou aqui. Oleiro, eu estou aqui. Só que poucos querem passar pelo processo. Muitos querem queimar as etapas. Muitos, quando estão passando pelo processo do tratamento, eles já querem ir para a fornalha. Eles já querem ser vitrificados. E não adianta, irmão. Se você não passar pelo tratamento completo, você não será um vaso de honra nas mãos do Senhor. Não será. É por isso que você tem altos e baixos na sua fé. Você queima etapa da tua vida. É por isso que tem horas que você está fogo puro e de repente você está endemoniado. É por isso que tem horas que você está com uma fé viva e de repente você está xingando Deus porque as bênçãos não vêm. Sabe por quê? Você não tem deixado Deus trabalhar na sua vida. Você não tem deixado Deus trabalhar na sua personalidade. Deus vive te levando na olaria e vive te mostrando aonde quer que você mude. Mas você sempre se faz de cego, de surdo. Você faz de conta que você não ouve a voz do Senhor. E de repente lá dentro da olaria, quando Deus sopra um vento, aí você fica bem sensível. Aí você começa a orar e a jejuar. Aí nesse período o Senhor diz: filho, eu preciso que você mude o seu comportamento. Filho, eu preciso que você coloque por terra esse teu jeito que você acha que só você é o certo. Aí lá dentro da olaria Deus fala para você: eu preciso que você feche um pouquinho a tua boca. Você fala demais, você fala mal da vida dos outros. Mas aí quando o negócio parte para os nossos lados, aí o que o ser humano faz? Igual o povo de Israel, volta novamente à idolatria, porque não quer passar pela espreita de Deus. Mas a palavra de Deus para você é essa, e para mim também. Se nós queremos ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, nós temos que passar pelo processo.
Você está disposto? Você está disposto de passar pelo processo? Vou te dar uma notícia. Dói, viu? Como dói. Mais uma coisinha. Você vai chorar muito. O teu travesseiro vai contar. Se pudesse falar, iria contar muito bem a sua história. Porque nesse processo, irmão, você grita, você chora e ninguém vê. Porque é só você e o oleiro. Nesse processo, você encontra amigos e não acha. Você quer ouvir alguma coisa, você fica atrás das pessoas para ver se alguém fala alguma palavra. E sabe o que as pessoas vão falar? Você tem que mudar. Esse teu jeito aí, ó, você tem que mudar. Aí aquilo te arrebenta no meio. Aí você fala, meu Deus, eu vim para ouvir uma palavra de conforto, ó. Você está entendendo, irmão? Quando você entra, eu vou te falar um negócio aqui, ó, porque experiência própria. Quando você entra na olaria de Deus, todo mundo começa a achar os teus defeitos. Aí você fala, é o demônio. É o diabo usando essas pessoas para querer falar da minha vida. Não é não, é Deus usando a boca deles para falar para você onde você tem que mudar. Aí vem até o teu amigo, aquele que você ama muito, que sempre esteve do teu lado, sempre falava coisas bacanas. Até ele começa a falar coisas que não deve para você. Não é que não deve, deve sim. Até ele. Mas sabe por quê? Porque você se dispôs em ser trabalhado na mão de Deus. Então quando a gente se coloca, irmão, no centro da vontade de Deus, aí quem trabalha é o Senhor. Agora uma outra notícia para você. Se você fugir disso, se você não querer, se você não reconhecer que você precisa de mudança, o que Deus disse para Israel, eu falo para você agora. Se você ler até o final do capítulo 18, você vai ver Deus dizendo: eu vou soprar um vento, para que eles entendam que eu sou Deus. Eu vou soprar um vento, para que eles entendam que eu não sou Deus de brincadeira. Então daí que você que escolhe. O que você escolhe? Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Não é assim? Porque o estreito com Deus, Pastor Everton, é que se o diabo lançar uma seta aqui em mim, lançar uma doença em mim, eu oro e Deus arranca. Agora e se Deus permite, irmão? Mas ninguém consegue tirar. Se o diabo tocar no meu carro, eu vou lá, unjo ele, mando o demônio embora e nunca mais ele vai tocar. Agora e se Deus tocar no meu carro, irmão? Tá entendendo? E Deus sempre vai na nossa feridinha, viu? Deus analisa e vê aquilo que você dá mais apreço, e Ele vai lá e... Entende esse mistério? Aleluia. Com Deus é assim. Não quer fazer, tá fugindo. Anjo, desce lá e toca no financeiro. Aí você vai berrar, vai gritar, vai achar que é demônio, mas não é. É Deus assim, ó, segurando tudo, para ver se você se desperta, para ver se você muda, para ver se você abandona o seu velho homem, para ver se você acredita naquilo que Ele tem prometido para a sua vida, para ver se você abraça a obra missionária que Ele tem na sua vida, para ver se você abraça a chamada dEle na sua vida, para ver se você aceita que Ele te chamou, que Ele te chamou. Eu ichementu e calabaracé. Ui, olha, tô toda arrepiada.
Ecau e fécia, manturi calabarase. Elabaçu mendece, caio e fácia. Remidu e desce, quebre ofau e sé. Decome da rácia. Aí você pode dizer assim: mas eu não tenho força, pastora. Eu não consigo. Eu até tento, mas eu não encontro força. Vai entender Deus, irmão. Deus, ele confunde às vezes a gente, né? Porque ele diz assim: olha, é na sua fraqueza que você está forte. Aí você está lá, moribundo, oprimido, porque não quer. Diz que não tem força. Aí Deus fala assim: você tem força sim, porque eu estou contigo. Então eu venho trazer uma palavra para você nessa noite. O que você decide? O céu ou o inferno? O que você decide? O vento ou a olaria?